Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos falar de hortas e condimentos, tá certo? Em jardineiras. Isso é possível? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. E aproveito para divulgar a sortuda, tá? A Eneida Jungles. Ela ganhou então o livro, tá certo, com a camiseta. Então parabéns, Eneida. Depois você, por favor, me mande, tá certo, ou no meu Instagram, ou no direct do Instagram, ou tá certo, no Messenger do Facebook, os seus dados para que a gente possa fazer o envio do livro, tá certo, autografado, e também da camisa, ok? Parabéns! Ela foi sorteada porque respondeu a pergunta, né? No vídeo apliquei gesso no lugar do pó enraizador. 3 dos meus erros, tá certo? Então eu agradeço a sua constante participação, Eneida. Eu agradeço a sua participação nesse sorteio. Conto com você, tá certo? Nos outros vídeos, nos outros sorteios também. Essa pergunta foi enviada por algumas pessoas. Achei bem interessante, tá? Essa pergunta, e eu vou ampliar um pouco mais a pergunta, tá? Com relação a quase todas as culturas. Você pode sim ter até frutíferas, tá certo? Cultivado em vaso, ok? Eu já conheço em alguns países, né? Principalmente na parte do terraço, o pessoal cultivando, tá? Várias fruteiras em vasos, em jardineiras, tá certo? Além das hortas, tá? Que a família consome, ok? Então fique até o final do vídeo que eu vou passar alguns detalhes dessa possibilidade. O cultivo, tá? De plantas, seja ela ornamentais, ou seja ela uma hortaliça, alface, cenoura, beterraba, até batata, né? Eu já cheguei a ver isso, tá certo? O cultivo em vasos, ok? Isso é possível sim, tá certo? Eu acredito, sinceramente, que muito dessas culturas, exceção dos grãos, né? Pode efetivamente ser cultivado nessas condições. Eu gosto muito de tecnologia, principalmente direcionado a cultivo de plantas, inclusive plantas alimentares. A gente acredita que, por exemplo, né, em Marte, o cultivo das plantas devam ser feito principalmente, tá, em containers, em vasos, em slabs, tá certo? Quem não sabe o que seja slabs, clique aqui no izinho que eu fiz um vídeo sobre os slabs, tá? Que são as sacolas plásticas, ok? E em substrato, ok? Técnico, profissionalizado, tá certo?
isso eu acredito que é a tendência e está acontecendo, né, no nosso dia a dia. Muita gente que são aposentados já me procuraram, tá certo? E hoje já tem um sistema, digamos assim, de produção, tá, do consumo próprio, ok? Em termos de condimento, em termos de folhosas, tomate, tá certo? Tubérculos, muitas outras plantas, tá certo? Então, acredito e tenho certeza que isso será uma tendência, tá certo, daqui para frente. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Vale também mencionar aqui que existem hoje várias empresas que já fazem todo esse processo, eles implantam toda essa sistemática no seu quintal, tá certo? Na sua varanda ou até mesmo no seu terraço. Até mesmo para quem mora no apartamento, tá certo? Um sistema de cultivo de plantas. Mas vale mencionar o seguinte, tá certo? Se vocês forem fazer esse processamento, tá? Tome muito cuidado, tá? Com as paredes, principalmente dos muros, tá? Na verdade, seria os muros em que eles foram construídos sem ter o seu devido chumbamento, tá certo? Então, essas paredes, dependendo do volume, tá? E dos materiais que vocês implantem, tá? Elas podem ceder e elas podem cair, tá certo? Então, tome muito cuidado com relação ao uso, tá? Principalmente dos muros, né? Das paredes que não tem o chumbamento, tá certo? A gente já viu relatos, tá? E vários relatos dessa problemática acontecer, tá certo? Em casas de pessoas que começaram a fazer o cultivo, tá certo? E graças a Deus ainda a gente não teve acidentes graves, mas pode acontecer isso. Então tome muito cuidado com relação, tá certo, a instalações, ok, de sistemas de vasos, de containers junto às paredes, muros principalmente, ok? Porque pode acontecer alguma coisa nesse sentido, tá certo? E vocês que estão chegando agora no canal, tá certo? Vocês precisam assistir os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Por exemplo, né, eu vou cultivar as plantas num pequeno espaço. Em que recipiente? Vai ser vaso, vai ser jardineira, vai ser garrafas PET, vai ser slabs, tá certo? Tá? Então existem várias opções de recipientes. Tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? O playlist de vasos e recipientes, que são bem interessantes para vocês entenderem, tá certo? Qual tipo de recipiente para cada tipo de modalidade de plantas, ok? Então, assista esses vídeos também. E posso também citar, né, a importância do substrato, né? Qual o substrato que você vai utilizar nesses recipientes, tá certo? Será que terra é bom, né? A terra, entre aspas, o solo seria bom? Eu comento item por item, tá certo? No playlist de substrato. Aliás, nós temos, eu acredito que mais de 60, 70 vídeos somente de substratos. Você pode confeccionar o seu substrato, ok? Ou você também pode comprar os substratos profissionais, ok? Esses substratos profissionais, a vantagem é que elas têm todas as características, tá? Obrigados a divulgar nos rótulos, você tá entendendo? Pelo Ministério da Agricultura. Essa é a grande vantagem, tá certo? Então, são vários itens que eu comento nesse playlist. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante também. Vou deixar aqui no izinho. Quais as plantas também que eu quero cultivar? Então, muitos desses também tá no playlist de você conhece as plantas, né? Você conhece a espécie,
Então, existem vários, a gente tem aqui 15 playlists nesse canal. Eu acho interessante se você puder assistir esses vídeos, tá certo? Eu sei que eu falo meio lento, tá certo? Se você pode acelerar o que eu falo 1.5, tá certo? A velocidade, né, em 1.5 até 1.75, tá certo? Vai ficar um pouquinho mais rápido, mas dá para entender bem o que a gente fala. E também falo também das adubações e algum tipo de problema, como pragas e doenças que possam acontecer, ok? Bom, são mais de 300 vídeos que vocês devem assistir. Se vocês puderem, assistam, tá certo? Tem muita coisa, tá, colocado, tá, nessa plataforma aqui no YouTube. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta, por favor, encaminhe para a gente, tá certo? Ok? Que a gente tenta responder aqui. Aproveito e menciono também, eu tenho alguns livros, né? Por exemplo, o de planta suculenta, 2 de orquídeas à disposição, tá certo? Se vocês adquirirem, vocês vão estar me ajudando na confecção do próximo livro de substratos, tá certo? Que essa se esgotou. Eu conto com vocês. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.